Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Você é muito bem-vindo aqui no nosso programa no canal TV Maná Brasil. Você que nos acompanha de toda parte do Brasil. O nosso programa de Lutar até Vencer é um programa de luta espiritual, de batalha. Quem sabe você está aí desse lado, está nos assistindo e nesse momento está passando por alguma situação difícil. Eu conheço um amigo, um parente que está passando por uma situação que precisa da ajuda de Deus. Hoje, no final do nosso programa, nós vamos orar, nós vamos interceder. Você pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos que estão a aparecer aqui no rodapé. E quando nós formos orar, nós formos lutar no mundo do Espírito, eu tenho certeza que Deus, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai responder. O programa de Lutar até Vencer, ele é um programa semanal e é transmitido aqui na TV Maná Brasil, mas ele também existe em todas as igrejas Maná espalhadas por todo o Brasil. Você pode participar de forma presencial aí na Igreja Maná mais perto da tua casa, do teu bairro. Se você ainda não sabe onde fica a Igreja Maná, você também pode entrar em contato conosco. Um dos nossos pastores vai te responder e vai te encaminhar à igreja mais perto aí de você. E para dar início ao nosso programa, nós vamos começar cantando louvores a Deus, porque a Bíblia diz que o louvor é onde Deus habita, e quando nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós atraímos a presença dele até a nossa vida. Então, é assim que nós vamos dar início ao programa de hoje. Vou chamar agora o grupo do louvor, porque é hora de cantarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. O caminho de Deus, Ele é perfeito, amém? É isso que nós vamos declarar através dessa canção, porque nós já temos a vitória. Se você que está em casa acredita nisso, louve a Deus com fé, amém? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, aleluia. Louve a Deus. Atravessei sob os pés do Senhor, caíram não, mas se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei sob os pés do Senhor, caíram não, mas se levantaram. Mais uma vez, persegui os inimigos e os consumi e atravessei sob os pés do Senhor, caíram não, mas se levantaram. Aleluia, 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 aleluia ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. E o Senhor marchando está conosco, amém? E vamos continuar louvando a Deus. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Sim, cantai sua vitória, exaltai aquele que
vencer. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus Cristo. É Jesus. Nós seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. E nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Mesmo nada nos poderá fazer parar. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus, porque nós temos o leão da tribo de Judá dentro de nós, amém? E é isso que nós vamos louvar, é isso que nós vamos cantar através das nossas palavras. Se você que está em casa quer continuar louvando a Deus, fica aqui conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Declare que Ele é a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. E agora nós vamos cantar uma canção que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Nós já somos mais que vencedores. E vamos louvar a Deus com fé que nós somos o que está escrito na sua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Exatamente, você pode
tudo o que a Bíblia diz que você pode fazer. Quando nós estamos a cantar essas músicas, nós estamos a declarar a nossa fé. Que eu não sou aquilo que o meu amigo diz que eu sou, eu não sou aquilo que o meu chefe diz que eu sou, que o mundo diz que eu sou, mas eu sou aquilo que Jesus, aquilo que a Bíblia diz que eu sou. É muito forte falar isso, porque nós estamos a declarar a nossa fé. Estamos a tomar posse daquilo que Deus promete. E nós agora vamos cantar uma música que também diz assim: olha para Jesus. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Quando estamos atacados, estamos a enfrentar situações difíceis, a tendência humana é olhar para o tamanho do problema, é ficar preocupado, é ficar desgastado. Mas Deus, Ele nos ensina a viver de uma maneira diferente. Não diga a Deus quão grande é o teu problema, mas fala o problema, quão grande é o teu Deus. Como é que você pode fazer isso? É olhando para Jesus. E essa música nós vamos cantar agora porque na hora do ataque, na hora da dificuldade, mais do que nunca, é hora de olharmos para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Isso mesmo, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Eu hoje estou aqui, eu queria falar com você sobre dar a indicação de 2 livros que eu tenho certeza que vão te ajudar muito na tua caminhada com Deus. São livros do apóstolo Jorge Tadeu e um deles, esse daqui, olha, Andar com Deus. Nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu ensina os segredos e a importância de andar com Deus. Se você está em casa e quem sabe diz, olha, como é que eu faço para andar com Deus? Para algumas pessoas andar com Deus é simplesmente fazer orações, mas não. Andar com Deus é um estilo de vida. E nesse livro o apóstolo Jorge Tadeu ensina vários segredos que você pode aprender. Também há aqui esse outro livro, olha, Há Poder em Suas Palavras. A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da nossa língua. Aquilo que eu falar, aquilo que eu acreditar, aquilo que eu vou ter. E quando nós falamos aquilo que a Bíblia fala, nós temos a nossa vida transformada. Então você pode aprender mais sobre esses temas lendo esses livros que você poderá encontrá-lo em qualquer igreja maná espalhada por todo o Brasil, não é? E também no site da editora Curiacos. O site vai aparecer aqui ao longo do nosso programa, nas notas de rodapé. E eu também gostaria de convidar você que está me assistindo neste momento a estar conosco também em um programa aqui do nosso canal, que é o Encontro com Deus. O Bispo Rafael é quem faz esse programa. E neste programa, o Bispo, ele, todas as semanas, nos ajuda a chegarmos aos pés de Deus, aos pés de Jesus. São 2 programas de caráter diferente. Lutar até vencer, que nós estamos aqui hoje, é um programa de luta, de intercessão. E o Encontro com Deus é aquele momento onde nós paramos a nossa vida, paramos tudo que temos para fazer, para estar aos pés de Jesus no nosso encontro semanal. Então você é muito bem-vindo aqui na TV Maná Brasil, nestes programas e em todos os outros, não é? E nós agora vamos continuar na presença de Deus. E agora nós vamos louvar a Deus, vamos adorar de uma maneira diferente. As primeiras músicas eram músicas mais agitadas, mais animadas, para tirar o pó, para concentrarmos a nossa cabeça, entrarmos
no caminho de Deus, passarmos pelos átrios, chegarmos no santo, mas é lá no santo dos santos que Deus está à nossa espera. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos adorar a Deus. Então a música diz bem assim: Tu, ó Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha proteção. E é isso que Deus quer ser para nós. Deus não quer ser apenas um Deus assim longe, um Deus distante. Mas Deus, Ele quer estar próximo de nós, próximo de você. Deus, Ele é o nosso amigo. E quando nós aprendemos a fazer de Deus a nossa fortaleza, o nosso escudo, aprendemos a caminhar com Deus, a nossa vida vai sendo transformada pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Se você conhece a música, você pode cantar, abrir sua boca e louvar. Se você não conhece, ouça essa letra, não é? Então, postura de reverência, de respeito a Deus, porque isso também é adorar a Deus. Ó Senhor, és pra mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Tu, ó Senhor, Senhor, és pra mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Eu não temerei. És tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, aleluia, eu não temerei, eu não temerei. 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, 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 minha rocha e salvação. Aleluia, 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 minha rocha e salvação. Ó Senhor Deus, te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação. E acreditamos que ao colocarmos a Ti em primeiro lugar, toda a nossa vida vai mudar e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu hoje queria falar para você que está em casa sobre um tema que é muito importante,
que é esse tema aqui, Redimidos da Maldição. Esse livro também é de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Nesses livros, o apóstolo ele ensina assuntos muito importantes para a nossa vida prática. E é claro que nenhum desses livros substitui a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos sempre usar a Bíblia. Agora, quando uma pessoa está começando a sua caminhada com Deus, por vezes não consegue encontrar determinados assuntos na Bíblia. Claro que está lá escrito, mas a pessoa fica assim, um pouco perdida no começo. E esses livros ajudam muito porque tem os versículos separados por assuntos e por temas e vai te ajudar a entender mais como é que Deus pensa e crescer na fé. E hoje eu queria falar sobre esse tema, Redimidos da Maldição. Eu gostaria de abrir a Bíblia para nós começarmos em Colossenses, é lá no Novo Testamento. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Eu não sei se você está em casa também tem Bíblia. É muito importante nós termos uma Bíblia, não é? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a palavra de Deus e conhecemos a vontade de Deus. Você pode ter a Bíblia em formato papel, tradicional, quando também tem uma aqui, olha, tcharam, pronto, tem uma aqui em papel. Mas você pode ter uma Bíblia também em formato digital, aí no seu telefone, num tablet, sei lá. Porque quando nós temos a nossa Bíblia, nós conseguimos comparar aquilo que o pregador está falando com aquilo que a Bíblia diz. Porque a nossa fé tem que ser colocada sempre na palavra de Deus. E aqui em Colossenses 1, no versículo 12, diz assim: dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a saber, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então aqui Jesus fez uma coisa muito importante por você, por mim, por todas as pessoas desse mundo. Jesus ele nos transportou das trevas para a luz. Uma pessoa que nasce nesse mundo, ela já nasce debaixo de um jugo, de uma autoridade do príncipe deste mundo, que é o diabo. E a pessoa nasce num planeta que está debaixo de maldições, né? O diabo, como fala a Bíblia, ele é que é o príncipe deste século, deste mundo. E uma pessoa quando nasce debaixo desse jugo, dessa autoridade, a pessoa luta, a pessoa trabalha, a pessoa se esforça. Quantas pessoas você aí que está aí não conhece, que acorda muito cedo para trabalhar, há pessoas que vão de carro, andam, sei lá, 1, 2, 3 horas de trânsito, outras pessoas transporte, de trem, aquela loucura toda para chegar no trabalho. Trabalham o dia todo, mal tem tempo para a família, porque voltam tarde. Outras pessoas do trabalho vão para a faculdade, passam essa correria toda, sai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para chegar em casa 10, 11 horas da noite, para conseguir vencer. E tudo isso é importante, isso não é errado, não é pecado. Mas quantas pessoas nós não conhecemos que fazem toda essa rotina e no final a vida parece que não vai assim tanto para frente? E outras pessoas até começam a prosperar, começam a vencer, mas de uma hora para outra surge um problema, surge um imprevisto. E aquilo que a pessoa demorou tanto tempo para construir, por vezes assim é desfeito de uma hora para outra. E a pessoa pensa, né? O que será que eu fiz? Por que será que a minha vida não vai para frente? Quem sabe isso acontece até mesmo com você que está aí desse lado, que está me assistindo neste momento. Quem sabe você também sente que a tua vida não vai para frente. Aqui, Jesus ele nos diz algo muito importante. Deus nos fala, né? Que Jesus nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, como nosso Senhor e como nosso Salvador, acontece esse grande milagre. Nós somos transportados. Fisicamente, nós estamos estamos no mesmo lugar, trabalhamos na mesma empresa, mas é uma questão espiritual. É como se a pessoa trabalhasse numa empresa A, e lá naquela empresa A o chefe é mau, o chefe explora os funcionários, maltrata os funcionários, né? Comete abuso, assédio moral. E a pessoa vai lá e muda da empresa A para a empresa B. Agora, nessa empresa B tem outro chefe, tem outro gerente. E aquele gerente é amável, aquele gerente é respeitoso, aquele gerente é amoroso. E a pessoa agora vai ter uma qualidade de vida completamente diferente. Mas a pessoa é a mesma,
A casa dela é a mesma, a família é a mesma, mas ela mudou de autoridade. É isso que acontece quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. Se você que está aí desse lado ainda não entregou a tua vida a Jesus, hoje é o dia de você tomar essa decisão e de receber Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Redimidos da maldição, não é? É como está aqui nesse livro. Eu aqui não tenho tempo para explicar tudo, nós vamos aqui ver ao longo de algumas semanas, mas você também pode ler esse livro e entender mais. Há mais versículos. Mas basicamente, ao recebermos Jesus, a nossa vida muda, a nossa autoridade muda. E Deus, Ele quer nos fazer prosperar. Deus quer fazer de você que está aí desse lado uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Deus quer te ajudar a vencer. E lá em Gálatas, vamos abrir agora também aqui em Gálatas, nós vamos ver mais um versículo. Gálatas é pertinho ali de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. E diz bem assim, que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Jesus nos resgatou. Mais uma vez a Bíblia fala que nós fomos resgatados. Uma pessoa que precisa de um resgate é uma pessoa que ela não pode se livrar sozinha. Quem pode se livrar sozinha sai do buraco. Uma pessoa quando está no incêndio e ela consegue sair sozinha, ela sai. Quando ela está presa e pela própria força dela, pela própria capacidade dela, ela não consegue sair, então ela precisa de um resgate. Nós que nascemos nesse planeta, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, não temos maneira, caminho para nos libertarmos das maldições. É apenas através de Jesus. Jesus é o caminho que Deus estabeleceu para nos libertar de todas as maldições que afligem este planeta. E quando nós aceitamos o caminho de Deus, aceitamos aquilo que Jesus tem para nós, a nossa vida vai mudando. E como eu estava falando há pouco sobre as pessoas que trabalham, na área financeira, muita gente vive debaixo de maldição. Não apenas na área financeira, mas também há pessoas na área da saúde, há pessoas doentes, muitas pessoas doentes a sofrerem, sofrendo, gastando muito dinheiro. Famílias que estão assim à beira do colapso, né, da ruptura, casamentos, isso tudo é muito triste. Eu queria falar agora, nesse primeiro momento, sobre a área financeira. Há pessoas que lutam, trabalham, se esforçam, mas é como se fosse uma maldição. E a pessoa não prospera, não vai para frente, e luta e se esforça. E quem sabe esse é o teu caso. Eu quero te dizer que Deus tem uma maneira diferente para nós vivermos. Ninguém é obrigado a entregar a vida a Jesus, ninguém é obrigado a andar com Deus. Mas depois, ficamos presos às nossas... somos livres para escolher, mas depois ficamos amarrados, atrelados a uma consequência. Quando eu decido andar com Deus, entregar minha vida a Jesus, as consequências são boas. Quando eu decido praticar a Bíblia, as consequências são boas. Mas quando uma pessoa decide viver a vida pelo jeito que ela acha que é certo, por aquilo que o pai disse que era certo, as consequências não são assim tão positivas. E quem sabe você está aí desse lado e diz, bispo, eu quero vencer, eu quero prosperar. Como é que eu faço para vencer? Como é que eu faço para prosperar? É fácil. Começa a conduzir a tua vida da maneira que Jesus diz que é para se fazer. Colocando Deus em primeiro lugar. Na área financeira, implica numa mudança em passar a viver de sementes. Sementes porque foi o caminho que Deus estabeleceu. Começar a viver de dízimos e de ofertas. E é como está escrito aqui na Bíblia, e é isso que nós vamos ler agora aqui, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos é o Evangelho, né? Cadê? Mateus. Aqui estou agora em Mateus. Marcos, pronto. 4. Nós costumamos ler esse versículo aqui algumas vezes. E algumas pessoas pensam assim, né? Mas olha o mesmo versículo novamente, esse bispo não sabe a Bíblia. Está sempre lendo as mesmas coisas, fogo. Mas sabe por quê? É de propósito.
Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que estão presas no engano. Elas conhecem a Bíblia, elas leram um versículo alguma vez, elas têm aquela informação na cabeça, mas elas não praticam. Não tem força de fé para praticar. E a vida não muda. Então, às vezes, mais vale saber um versículo e praticar ao máximo do que saber vários e vários versículos e nunca fazer, não é? Então, aqui em Marcos 4 diz assim, que o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, tudo no reino de Deus é assim, é como um homem que lança semente na terra. As nossas palavras são sementes, as nossas ações são sementes, e o nosso dinheiro também é uma semente. E tudo produz o seu fruto. A cada um de nós cabe lançar a semente. E o crescimento quem dá é Deus. E o que é que isso tem a ver com redimidos da maldição? Uma pessoa que vive nesse mundo e que ainda não entregou a vida a Jesus, as sementes delas até crescem, mas depois vem o diabo, vem problemas, vem aquilo tudo, e ela nunca chega a colher a plantação. É como está escrito lá em Deuteronômio 28, né? Do versículo 15 em diante. A pessoa trabalha, mas vem outra pessoa e vem um bicho e come. A pessoa vem lá, trabalha, mas depois vem o inimigo e colhe, e ela nunca consegue prosperar. Mas quando nós andamos com Deus, as bênçãos de Abraão chegam até nós. As nossas sementes prosperam e elas crescem e faz toda a diferença na nossa vida. Você que está desse lado tá me assistindo nesse momento e você fala assim, olha, é verdade, bispo, eu vou praticar aquilo que Deus ensina, eu vou me agarrar ao que Deus diz, eu vou começar a plantar, eu vou começar a viver de sementes, dos meus dízimos, das minhas ofertas. Eu quero fazer isso. Eu quero dizer que esse é mesmo o caminho certo. Então, se você está desse lado e quem sabe está precisando de um aumento de salário, quem sabe você está desse lado e precisa de um emprego, precisa de um carro para ir trabalhar, precisa melhorar as condições de vida. Jesus já te redimiu das maldições. Jesus já te livrou de todo problema financeiro que existe nesse mundo. Você foi transportado das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. Jesus te resgatou de toda a maldição. E agora que você está livre, é importante começar a plantar, é importante começar a semear no solo certo, que é a igreja, que é a casa de Deus. Nós agora vamos cantar a música que diz assim, deixa a fé abrir o caminho. Então, quando nós cantamos essa música, deixa também a tua fé abrir um caminho na tua vida, prepara a tua semente, prepara a tua oferta. Você pode entregar a sua semente, sua oferta, na igreja Manaí mais perto da tua casa, do teu bairro, ou então fazer uma transferência nas informações que estão a aparecer aqui. Saiba, toda oferta que nós damos na igreja, nós não estamos a dar à igreja, nós não estamos a dar uma oferta ao pastor, nós estamos a dar uma oferta a Deus. E saiba que é Deus que multiplica, é Deus que nos abençoa. Portanto, agora é hora de abrirmos os caminhos. Agora é a hora de chamarmos a nossa fé abrir caminhos, praticarmos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que está em casa vai vencer, porque Deus ele não mente, Deus ele não falha. Toda a semente que nós damos na mão de Deus, Ele multiplica a 30, a 60 e até 100 vezes mais, no nome de Jesus. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo a voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti, habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e diz: onde está o meu Deus? Está na sua palavra.
Agarra-te a uma promessa, louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e em ti habite. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu recebo agora todas estas sementes que essas famílias hoje entregam no teu altar, nas tuas mãos. Declaro agora a tua bênção e a tua prosperidade na vida de cada uma dessas pessoas. Eu falo agora multiplicação a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém e amém. E deixa a fé, Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te habite. E a palavra de Deus, ela habita nos nossos corações, ela é uma força tremenda, que traz muita vitória, muita transformação para todos aqueles que a praticam. E hoje eu queria falar sobre uma área que é mega importante, que é sobre a área do amor. E hoje eu quero falar com base aqui nesse livro, O Amor como uma arma de guerra. Esse livro já ajudou muita gente em toda parte do mundo, com os ensinos que o apóstolo Jorge Tadeu explica aqui nesse livro, não é? E eu tenho certeza que também vai ajudar você que está em casa, que está me assistindo nesse momento. Eu falei em casa, mas pronto, nem toda a gente está em casa. Quem sabe você está me assistindo, está no trabalho, está aí na estrada, está nos acompanhando pela internet, não é? Temos também transmissão via internet. E hoje eu queria falar sobre o amor como arma de guerra. Para muitas pessoas, o amor é aquela coisa assim do love, do coraçãozinho, paz e amor, beijinhos e abraços. E o amor também é isso. Mas existe outro lado do amor também. É como uma arma de defesa. Uma arma de defesa, não é? Dos problemas, também de ataque. Porque quando uma pessoa tá vencendo, tá lá passando por... Pronto, tá bem na vida, por vezes acontece circunstâncias de ofensas. Eu acho que toda a gente já foi ofendido, já foi maltratado. Quem sabe você que está desse lado já foi maltratado, foi humilhado. No trabalho, às vezes, acontece isso, não é? Traições, pessoas que vão lá, puxam um tapete. E quando são pessoas que nós gostamos, que nós, assim, temos uma certa proximidade, aquela traição até dói muito mais. E, por vezes, uma pessoa que passa por uma situação dessa, fica ofendida, fica machucada. E é claro que eu não estou aqui para dizer que é fácil. Ah, não, é só uma ofensa e pronto. Não, é mesmo difícil. A grande questão é que a ofensa, a falta de perdão, o ressentimento amarra uma pessoa. Traz doenças, traz uma série de complicações. Se você conhece a oração do Pai Nosso, né? Nós oramos, você também sabe, se você faz oração, nós oramos assim, né? Deus, perdoa os meus pecados, da mesma maneira que eu perdoo a quem me tem ofendido. Então quer dizer que se eu andar ofendido, se eu andar ressentido, Deus nem perdoa os meus pecados. Porque se eu não perdoar a quem me maltratou, se eu não perdoar a quem me ofendeu, Deus também não consegue me perdoar. Então a falta de perdão é mesmo assim uma cilada terrível, que traz muitos prejuízos, que amarra a felicidade das pessoas. E aqui nesse livro do Amor como Arma de Guerra, há vários exemplos de homens e de mulheres de Deus que venceram, que foram atacados com situações difíceis, com circunstâncias difíceis, mas que venceram porque perdoaram. Venceram porque pagaram mal com bem. E nós hoje vamos ler a história de Eliseu. Eliseu foi atacado por um exército queria matá-lo, queria prejudicá-lo. E pronto, ele estava lá cercado. E Eliseu fez uma oração que nós já vamos ver aqui na Bíblia. Eliseu pediu para que Deus cegasse os inimigos e os inimigos não vissem, não reconhecessem. E Deus foi lá e respondeu a oração desse homem, desse servo, desse profeta, né? E Eliseu foi lá e quando o exército inimigo não reconheceu, Eliseu virou o jogo.
E Eliseu tinha todo aquele exército preso agora, sob os cuidados dele. Eliseu tinha faca e o queijo na mão. Eliseu tinha oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu fez como a Bíblia ensina. Eliseu pagou o mal com o bem e por isso Eliseu venceu. Se você está desse lado, quem sabe está ofendido, quem sabe pessoas te maltrataram, te ofenderam. A mensagem de hoje, né, do amor, arma de guerra, resumindo tudo, é para dizer: pague o mal com o bem. E assim você vai vencer e você vai ficar livre de todas as situações difíceis. Eu queria começar abrindo a Bíblia em Romanos, se não me engano, é isso, Romanos 12. Deixa eu ver aqui a minha cola. Romanos capítulo 12, no versículo 20. E aqui Deus fala uma coisa que é interessante, né? Não é fácil, mas é o que deve ser feito se você quer vencer. E diz assim, olha, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Que coisa forte, né? Deixa falando assim pra gente pagar o mal com o bem. Tá com fome, dá comida, dá lá um sanduíche, dá lá um hambúrguer. Tá com sede, vai lá dar uma Coca-Cola com gelo e limão. Dá lá um refrigerante para ele. Porque ao fazer isso, nós vamos amontoar brasas, né? E isso é muito importante, do pagar o mal com o bem. Isso transforma a vida. Quem sabe você está sendo atacado com isso. Por algumas pessoas não conseguem perdoar, porque elas pensam que o perdão é um sentimento. Mas o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Quando nós decidimos perdoar o mal que nos fizeram, quando nós decidimos limpar o nosso coração de toda ofensa, nós ficamos livres. Sai um peso das nossas costas. Quem sabe você está em casa nesse momento e também sente um peso. Porque, sei lá, não sei quantos anos atrás te ofenderam, te magoaram, te machucaram. Mas hoje Deus te trouxe aqui para esse programa, para esse canal, porque Deus quer te ajudar, Deus quer tirar o fardo das tuas costas. E você pode fazer isso hoje, fazendo oração e perdoando todas aquelas pessoas que te ofenderam. A história de Eliseu é uma história muito bonita, é uma história assim um pouco longa. Não dá tempo para aqui ler a passagem toda, mas você pode anotar e ler depois com calma. Está lá em 2 de Reis, capítulo 6. Começa no versículo 8 e vai até o 23. Então é bem longa. Eu vou aqui resumir a história, né? Eliseu, ele estava lá e tinha um rei que atacava a igreja, atacava Israel, que era o rei da Síria. E sempre que esse rei ia atacar, Deus revelava a Eliseu o que era que ia acontecer. E Eliseu, que era o profeta, falava ao rei: olha, rei, o inimigo vai vir assim, o inimigo vai vir assado, protege. E era assim. Então, sempre que o rei atacava, dava errado. O povo de Israel se protegia, se desviava e nada funcionava. Então, o rei da Síria ficou muito furioso. Então, tudo que eu tento dá errado, nada que eu faço funciona. O que eles têm lá? Então, disseram para ele que havia um homem chamado Eliseu. E esse homem é que era o problema. Então, o rei da Síria ficou furioso. Por causa de homem, então vamos mandar para lá um exército para matá-lo. Repare bem, não é? Era um exército para matar um homem. Porque um homem com Deus é um homem perigoso. Você que está aí, que tem Deus, é uma pessoa perigosa. O diabo sabe o perigo que você representa. Jesus sentia a esperança da glória. Você é a luz aí no teu trabalho. Você é a luz na tua família. Onde quer que você esteja, você é a luz. Você transporta Jesus. E as trevas que estão ao nosso redor, muitas vezes, né? Não deixa eu falar de pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é no mundo do espírito. Então, por vezes, há uma luta, uma batalha espiritual ao nosso redor. E o diabo se levanta para contra-atacar. E foi lá e mandou um exército matar um homem. E Eliseu foi lá e fez como eu falei ainda há pouco, né? Orou e tal, inverteu o jogo. E Eliseu tinha a oportunidade de mandar aniquilar aquele exército, exterminar aquele exército. Mas, pelo contrário, Eliseu foi lá e mandou servir um banquete para aquele exército. Pagou o mal com o bem. E sabe o que aconteceu? Nunca mais houve ataque do rei da Síria. O rei da Síria foi embora
e nunca mais voltou, porque ele pagou o mal com o bem. Quem sabe? Lá na tua família há pessoas que tentam te prejudicar no trabalho, vizinhos, colegas, não sei. Há tanta gente, né? Há tanta situação má que acontece na vida das pessoas. Mas hoje Deus quer te dizer, se você pagar o mal com o bem, a tua vida vai ficar livre, ficar liberta. A vitória, o sucesso, a felicidade, o gozo que você gostaria de ter vai chegar até a tua vida. Então, nós vamos agora ler aqui a história. Vou pular aqui alguns versículos, porque não dá tempo de ler tudo. Mas como eu falei, você pode ler os versículos com calma depois, tá bom? Então diz assim, 2 de Reis, capítulo 6, no versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar do que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, nem uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me fazeis saber quem dos nossos é pelos reis de Israel? Ou seja, o rei até achou que havia um traidor ali no povo dele, né? E no versículo 12 diz assim, nenhum dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E disse ele, vai ver onde está tal. No 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, do qual cercaram de noite a cidade. E o moço homem de Deus se levantou muito cedo, e esse com exército havia cercado a cidade, com cavalos e com carros. Então o moço disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é isso que eu também quero dizer para você, não temas. Mais é Deus que está contigo do que o príncipe deste mundo. Mais é Deus que está do teu lado do que as circunstâncias, do que os problemas. Não temas. Paga o mal com o bem. Se querem te prejudicar, se querem puxar o tapete, não temas. Deus é contigo. E no versículo 17, olha o que Eliseu fez. Eliseu fez uma oração e disse assim, Senhor, peço-te de que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos ao moço e ele viu. E eis que estava um monte cheio de cavalos e de carros em redor de Eliseu. E disseram né? Então, quando Eliseu orou, o moço, que era o Geazi, abriu os olhos e viu, havia um exército, havia cavalos de fogo para protegê-lo. Você também tem exércitos de anjos que te protegem, que te guardam. Não tenha medo do mal que queiram te fazer. Não tenha medo das injustiças que quiserem te maltratar e tal. Não tenha medo. Fica do lado de Deus, faz aquilo que Deus promete e tudo vai mudar. E aqui no versículo 21 diz assim, né? O exército foi preso, no 21 fala assim, e quando o rei de Israel os viu, disse, feriluzei, meu pai. Podemos ler o 20, só para você entender. E diz assim, e que chegando eles a Samaria, disse a Eliseu, ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos e para que vissem. E eles que estavam no meio da Samaria, ou seja, o exército agora estava rodeado, estava preso. E o rei de Israel disse, feriluzei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás tu, os que tomaste prisioneiros com tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante, põe água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. E os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. E foi assim que Eliseu venceu. Quando ele teve a oportunidade de fazer o mal, quando teve a oportunidade de se vingar, né? Há tanta gente que diz que a vingança é um prato que se come frio. Até pode comer frio, mas é um prato azedo. E dá indigestão depois. Não se preocupe com a vingança. Deixa Deus fazer justiça. Paga o mal com o bem. Hoje, nós estamos aqui nesse programa, estamos juntos no Lutar até Vencer. E usamos não armas naturais, armas humanas, mas usamos armas espirituais. E a arma do amor é uma arma muito poderosa, uma arma muito forte.
E quem sabe você está aí desse lado, disse, olha, bispo, essa mensagem é mesmo para mim. Eu me identifico com ela. As mesmas pessoas que me maltrataram. E eu quero perdoar, eu quero ficar livre dessas coisas do mal que me fizeram. Eu queria então fazer uma oração hoje junto com você, uma oração de perdão para limpar o teu coração. Daqui a pouco nós vamos interceder, nós vamos orar. Nós recebemos aqui pedidos de oração ao longo da semana, dos outros programas e hoje também. Então vamos orar por você. Mas antes disso, é importante termos nosso coração limpo para que a nossa oração possa ser ouvida. Então, se você diz, olha, eu lembro de pessoas que me ofenderam, eu lembro de pessoas que me maltrataram, me machucaram. Queria convidar você agora a fechar os seus olhos e a dizer assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença e eu limpo o meu coração. Eu decido perdoar todas as pessoas que me ofenderam, me maltrataram. Eu decido, Senhor, fazer a tua palavra. Amém e amém. Ao fazer isso, por fora não mudou nada, mas dentro do teu coração saiu um peso. Eu tenho certeza que você já está começando a sentir mais leve. E agora o que se faz? Agora vai fazer o mal, vai pagar o mal com o bem. Vai ajudar essa pessoa, vai falar bem dela, vai dar comida, dar um chocolate, dar um presente. Seja espiritual. Nós agora vamos cantar a música e bem assim, o Senhor marchando está. Porque hoje nós vamos interceder, nós vamos lutar. E nós agora vamos cantar uma música para aquecermos os motores. E em seguida nós vamos orar por todos os pedidos de oração que hoje nos chegaram aqui ao nosso estúdio. E também por você que está em casa agora, neste momento. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a pé. O Senhor marchando está, o Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a pé. Sem cantar sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, nada nos poderá fazer parar, nada nos poderá fazer parar. E nós agora vamos orar pelos pedidos de oração. E hoje recebemos muitos pedidos na área da saúde. É sobre isso que nós vamos orar. Também por você que está em casa, nesse momento está nos assistindo, nos acompanhando. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nós agora tomamos posse da Tua palavra, como está escrito, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Amém. Nós, ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu declaro agora a Tua palavra, que é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. O Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades. Agora, Senhor, eu trago a Tua presença, todos os pedidos de oração, todas as pessoas que estão conosco. E como não se orar como convém, eles oram agora no Espírito, por todas estas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Agora diga assim comigo, da mesma forma, como Jesus falou à figueira, eu falo à doença. Você agora que está em casa, fala qual é o nome da doença que tem te atacado. E agora damos ordens agora, essa doença que ela seque pela raiz, que ela não dê mais fruto, no nome de Jesus. Que ela desapareça agora no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua graça, ela me basta. Obrigado, porque toda doença já desapareceu, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós agora vamos louvar a Deus. Se você está aí, está lutando por um parente,
está lutando pelo seu filho, pela sua esposa, não sei, ou mesmo pela sua própria saúde, nós agora vamos louvar a Deus, porque o louvor é uma arma de guerra. E quando nós louvamos a Deus, porque acreditamos em Deus, acreditamos naquilo que Deus faz, sabe o que acontece? Todo mal sai, o problema sai, e a força de Deus, a luz de Deus vem, porque o Senhor, Ele está marchando a favor de você, a favor da tua vida e da tua família. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Sim, cantai sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. E antes de nós terminarmos o programa de hoje, eu queria convidar você a fazer uma oração muito importante, que é a oração da salvação. Como eu falei no começo do programa de hoje, nós fomos transportados das trevas. Mas para que isso aconteça, é preciso fazer uma oração entregando a vida a Jesus. A Bíblia diz: se com meu coração eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus, veio a essa terra, morreu, ressuscitou, e se com a minha boca eu confessar, eu vou ser salvo. Não basta apenas acreditar, é preciso confessar, agir pela fé, tomar essa decisão. E se você está desse lado agora, diz: olha, bispo, eu quero mesmo andar com Deus, eu quero mesmo uma mudança na minha vida. Eu queria convidar você a repetir uma oração assim junto comigo. Se puder, em respeito a Deus, fechar os seus olhos, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Eu quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez e dizer que foi a decisão mais importante que você fez na sua vida. Nós aqui do canal TV Maná Brasil, todo o programa Lutar até Vencer, ficamos muito felizes com a sua decisão. E gostaríamos muito de te conhecer. Entre em contato aqui conosco, está aparecendo aqui um WhatsApp na tela, não é? Entre em contato e fala: olha, meu nome é esse, eu tô aqui nessa cidade, nesse estado, e eu fiz essa oração agora. E nós vamos enviar algumas informações, não é? A igreja também manda aí mais perto aí da tua casa. E pronto, então tá. E queria dar só 2 conselhos. O primeiro, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E o segundo é estar aqui conosco nesse canal ou na igreja mais perto aí da tua casa. O programa de hoje tá acabando por aqui. Quero me despedir e dar um grande abraço para você e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Tchau, tchau. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos. E achei para